A ideia aqui, gente, a Thaisa Medeiros deu uma ideia geral, mas a nossa ideia aqui é dividir com vocês exatamente qual foi o critério usado pelo senador Alessandro Vieira na formulação desse relatório, exatamente na parte específica dos ministros desse pedido de indiciamento de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Então, vamos fazer o seguinte, vamos passar para cá e vamos dar uma olhada aqui. Isso aqui está no relatório, tá, gente? Isso aqui a gente tirou do relatório. Então, vamos dar uma olhada no STF. Quais são as acusações? O relatório da CPI organiza as acusações em 3 eixos principais que ajudam a gente a entender o que está em jogo. Primeiro, a suspeição na atuação dos ministros. Então, suspeição, conflito de interesses em processos. Então, o argumento do senador é que há a possibilidade de conflito de interesse. Quando há uma relação com as partes ou investigados, exatamente naqueles processos que deviam ser analisados com independência. O segundo ponto é o que o senador chama de conduta incompatível com o cargo. O relatório fala numa quebra de decoro institucional com decisões que, na avaliação do senador, teriam interferido no andamento das investigações. Então, quebra de decoro, conduta incompatível com o cargo. E, por fim, a omissão no exercício da função. Nesse ponto, a acusação é de inação diante dos indícios que foram considerados pelo senador relevantes e essa inação levando ali a não adoção de providências investigativas. Então, são 3 linhas de questionamento aqui, especificamente no caso dos ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, que estruturam esse relatório que, segundo o senador, indicariam ali a necessidade de uma responsabilização pelos ministros. Agora vamos dar uma olhada no caso do Procurador-Geral da República. E aí o relatório é mais direto e concentra a acusação num único eixo. Ele aponta a omissão no exercício da função. O argumento do senador Alexandre Silveira é de que, diante dos indícios, de novo, considerados relevantes, segundo o senador, não houve a adoção de medidas investigativas proporcionais ao que o caso exigiria. Na leitura do relator, essa inação não seria pontual, mas sim ela caracterizaria uma postura de negligência no cumprimento do dever institucional, o que na lei de crime de responsabilidade aparece como desídia. Então, está lá no relatório. Falta de providências diante de indícios relevantes e inação em apurações. Em termos práticos, não se trata, gente, aqui de uma decisão específica sobre questionamento, mas da ausência de ação num contexto que demandaria uma atuação do Ministério Público. Esse ponto da inação foi tratado, inclusive, pelo André Mendonça, o ministro André Mendonça, quando ele manda prender Daniel Workar e dá aquele recado para o PGR. Demorou demais para tomar a decisão. Então, já havia uma leitura dessa inação. Agora, é importante dizer o seguinte, assim como no caso dos ministros do Supremo, a acusação que vem no relatório do senador, ela está formulada num relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, que ele primeiro precisa passar, e ele, claramente, a posição política ali, a movimentação política é para derrubá-lo, para só depois, se ele fosse aprovado, aí viria um encaminhamento, enfim, tudo mais. Agora, o importante é o tamanho do movimento político que o senador Alessandro Vieira acabou fazendo com este relatório.